Eu vou falar da doença combinada da carótide e das coronárias e o que é que nós devemos fazer. Isto é de onde eu venho, é o meu hospital e a minha universidade. Sabemos que a doença carotídea existe nos doentes que têm doença coronária grave necessitando de cirurgia, é cerca de 2,8% a 22%, mas ela, doença multissegmentar, é mais comum nos doentes coronários que necessitam de endarterectomia carotídea. Por que atuar? Há um risco de stroke e há um risco de infarto de miocárdio. E o risco de stroke depende da presença de sintomas, da gravidade da doença da carótida, o risco de infarto de miocárdio, da gravidade da lesão coronária, da presença de arritmias e da história clínica de sintomas ou de disfunção ventricular. As principais causas de AVC na cirurgia cardíaca são conhecidas: embolização de ar ou de material atroembólico, muitas vezes associado à doença do arco aórtico, mais raramente hipoperfusão, associada à instabilidade hemodinâmica e gravidade da doença carotídea. O infarto de miocárdio pode ocorrer na endarterectomia da carótida, segundo a gravidade da doença coronária, a presença de arritmias ou a instabilidade hemodinâmica. De facto, num estudo publicado em 2003, verificou-se que a causa de stroke, de AVC em doentes submetidos à revascularização coronária era principalmente o embolismo em 62% dos casos e muito mais raramente a hipoperfusão. E este risco era substancialmente maior na presença de doença do arco aórtico. É curioso que, em relação à doença, à extensão da doença carotídea, eu gostaria de mostrar esta série de estudos que mostram que o risco da AVC acompanha a gravidade da doença da carótida e é maior na presença de uma estenose importante e, sobretudo, na presença de oclusão. Mas agora gostava de mostrar este outro estudo, que foi uma análise feita pelo Ross Naylor, que mostrou que a doença assintomática unilateral tem um risco pequeno e este risco é maior se a doença for bilateral e se estiver, sobretudo, associada a uma oclusão da carótida. Quais são os argumentos para fazer uma coisa e outra? Fazer a endarterectomia pela prevalência de stroke nos doentes submetidos à cirurgia coronária, porque a maior parte dos eventos neurológicos parecem associados com a gravidade da doença carotídea e porque há estudos que mostraram que a endarterectomia da carótida profilática reduz 40% o número de AVCs. Contra é que há um baixo risco de stroke nos doentes com estenose unilateral, 50% dos AVCs a seguir à cirurgia da carótida não estão relacionados com a doença carotídea ipsilateral ou quer no território da carótida. Portanto, nós podemos fazer tratamento simultâneo, estadiado, como já foi aqui dito, ou será que o stent é uma alternativa, particularmente nos doentes com angina estável? Eu gostaria de chamar a vossa atenção para a coluna direita, onde mostra que o risco é sensivelmente semelhante, quer se faça a cirurgia da carótida e coronária ao mesmo tempo, ou estadiada, mas os resultados mais favoráveis são quando a cirurgia coronária precede a cirurgia carotídea. É o stent uma alternativa? Este é um estudo publicado em 2006 que mostra, e é importante é que o risco combinado é bastante elevado, mas que o stent não ofereceu proteção para a cirurgia coronária, sobretudo para acidentes ipsilaterais. Em relação às guidelines da Sociedade Europeia, o que recomenda é que o tratamento deve ser individualizado e baseado no risco específico de cada doente. Assim, na nossa orientação é que o doente que tem estenose carotídea sintomática deve fazer, e se a angina for, se a doença coronária for estável, deve fazer primeiro a cirurgia carotídea on its own merits e depois a cirurgia coronária. E, exceto se tiver doença dos três vasos
angina instável ou doença estenosa aórtica grave, onde aí optamos por fazer um tratamento simultâneo. Quanto à doença carotídea assintomática, nós sabemos que nem todas as doenças assintomáticas são iguais e que o risco está associado ao grau de estenose, à presença de placa ativa, à bilateralidade das lesões e à presença de oclusão contralateral. Eu gostaria de vos apresentar a nossa experiência, que foi conduzida por um dos nossos colaboradores, em 100 doentes, nos quais efetuámos 100 procedimentos consecutivos em colaboração com a cirurgia coronária, com os cirurgiões cardíacos. Chamo a vossa atenção como 92% destes doentes foram assintomáticos, seguramente doentes demais operados assintomáticos, e 8% apenas sintomáticos e um grau de estenose grave de 87%. 53% tinham lesões bilaterais graves e 47% tinham estenoses mínimas ou menores de 50% do lado oposto. Os resultados, esta é a cirurgia cardíaca que foi feita, e gostaria de chamar a vossa atenção para os resultados. Não tivemos AVC ipsilateral nesta série e apenas uma morte intraoperatória associada à insuficiência cardíaca. Mas a mortalidade hospitalar, o risco combinado de acidente vascular cerebral ou morte foi de 13%. 2% tiveram AVCs contralaterais que foram fatais. 1% um acidente vertebrobasilar. E a mortalidade hospitalar foi de 9%, secundária a falência multiorgânica e a pneumonia. Nós fizemos um estudo avaliando a gravidade do doente, o risco do doente, usando o Euroscore. E combinámos e verificámos neste estudo que o Euroscore, nos doentes que eram submetidos só à cirurgia coronária, era em média 5,4 a 5,9. E neste grupo a mortalidade foi de 3 a 4%, e o AVC, em doentes que não tinham doença carotídea, foi de 1,2% quando a cirurgia coronária foi sem circulação extracorporal e 2,8% com circulação extracorporal. Mas nos casos de cirurgia combinada, naqueles que precisavam de cirurgia carotídea e coronária, o Euroscore, uma expressão do risco da situação, era muito mais elevado e, sobretudo, excepcionalmente mais elevado naqueles doentes que morreram, comparado com os sobreviventes. Portanto, eu gostaria de concluir que a estenose da carótida, neste contexto da doença combinada, para além de ser uma causa potencial da AVC, é um marcador de uma doença aterosclerótica avançada e está associado sempre a um alto risco cirúrgico e a um alto Euroscore, a um risco do doente bastante elevado. E, portanto, eu queria concluir dizendo que nesta experiência e na doença combinada, o risco de AVC parece associado à gravidade da doença carotídea. Na nossa experiência, a endarterectomia foi segura e ofereceu proteção para o AVC ipsilateral a seguir à cirurgia coronária. O risco combinado nestes dois procedimentos apareceu sempre associado às complicações da cirurgia cardíaca. E o stent, algumas experiências reportadas, não parece oferecer o mesmo nível de proteção para o stroke ipsilateral do que a endarterectomia da carótida. Muito obrigado. Obrigado.